Shalom, shalom, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria poder aqui responder mais uma vez a dúvida de alguns dos nossos muitos seguidores do canal falando de Bíblia. E nessa feita, a minha resposta vai para a galera que me procurou sobre novo casamento, divórcio e união estável. Você sabe a diferença da galera que está na união estável para o casamento? Vamos lá? Eu estou aqui no blog.g7juridico.com.br, onde tem uma matéria que fala sobre a união estável, sobre a convivência pública e duradoura e de como funciona a separação de bens nesse caso. Olha o que diz os especialistas. Existem alguns assuntos que, por mais que escutamos frequentemente e imaginamos o significado, ainda geram muitos questionamentos, como é o caso da união estável. Diferente do casamento civil, que é um vínculo estabelecido por intermédio de uma autoridade competente, regulamentado pelo Estado, a união estável não necessita de todo esse processo para que duas pessoas formem uma família. No entanto, esse termo ainda gera muitas dúvidas sobre como realmente funciona a separação de bens em caso de rompimento da relação. Pensando nisso, nesse texto abordaremos melhor como funciona a união estável no Brasil. E aí nós vamos explicar aqui o que muitos artistas, o que muitos globais, jogadores de futebol, gente que não quer se comprometer faz. O que é uma união estável? A união estável consiste na convivência pública e duradoura que ocorre entre duas pessoas que não são casadas legalmente, ou seja, não possuem o casamento civil. Essa união foi reconhecida pela primeira vez pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 1964. Somente com a Constituição Federal de 1988 que os casais por união estável passaram a ser protegidos como família. No entanto, no caso da união estável homoafetiva, a mesma só se tornou realidade no Brasil no ano de 2011. É importante destacar que na união estável, o estado civil não se altera e ambos continuam sendo pessoas solteiras. Isso mesmo que você ouviu. Eu estou lendo aqui. É importante destacar que na união estável, o estado civil não se altera e ambos continuam sendo pessoas solteiras. Neste caso, são considerados companheiros ou conviventes, pois a definição de cônjuges é destinada apenas às pessoas casadas no papel. Entre os requisitos necessários para configurar uma relação como união estável estão união pública e não clandestina entre duas pessoas, relação contínua sem interrupções, união duradoura, apesar da lei não definir um prazo. Neste caso, o que prevalece é o objetivo da formação da família. Atenção! Não é necessário morar no mesmo teto, olha que coisa, hein? Na união estável, para se ter uma união estável. Contudo, somente o fato de morar no mesmo teto não configura uma relação como estável. Eu não vou continuar, vou apenas deixar aqui o blog.g7juridico.com.br que eu usei como base para falar sobre a união estável. Aí muitas pessoas falam assim, pastor, por que é que eu estou impedido de participar de algumas situações? Porque mesmo você estando junto com uma pessoa, você não está oficialmente ligado a ela. Ok? Então a gente precisa pensar um pouco. Mas por que algumas pessoas não se casam? Dentre muitos os detalhes. Pode ser que uma das pessoas tenha uma pensão e ele não quer abrir mão daquele direito do dinheirinho que ele tem. E aí ele fica só de olho no dinheiro
mas não quer abrir mão da pessoa, de dormir com ela, se relacionar com ela intimamente, de estar junto com ela, passeando para lá e para cá. Aí quer chegar na igreja, quer cantar no conjunto, quer participar das coisas da igreja, quer tomar ceia. Calma aí, espera aí. Vamos fazer um negocinho direito. Se você pode casar, por que não casar? Porque a turma é preconceituosa, apesar de sermos cristãos. Falemos a verdade, irmãos, porque tem uma outra galera que também é muito colocada de lado na igreja, que são os divorciados. A turma que passou por um atrito, seja de ordem sexual, de ordem de pensamento, ou porque já não suportavam mais olhar um para o outro e conviver, e aí tiveram que separar, ou houve uma famosa, em muitos casos, a traição, e aí o que acontece? Pede-se o direito de estar separados, e aí ganham a carta do divórcio. A carta do divórcio no Antigo Testamentário, ela se deu por conta da dureza do coração dos homens. E foi pela mão de Moshe Rabino, Moisés, nosso mestre, como diz a tradição judaica, que veio a carta do divórcio. E aí tem um episódio na Bíblia, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia junto comigo, falando de Bíblia. Livro de Números, capítulo de número 12. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. O quarto livro do Pentateuco, capítulo de número 12. Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, ou em outras traduções, a mulher egípcia, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher egípcia. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Verso 8, do capítulo 12 do livro de Números. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. 14. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. 16. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Olha o episódio. Moisés está em um novo relacionamento. Onde está Zípora, a mulher de Moisés? Aí Miriam e Arão se levantam para fazer o quê? Rebeldia, para acusar o Moisés, para denegrir a sua imagem. Afinal de contas, ele denunciou a dureza do coração dos homens. Como é que é isso? Ele está agora num novo relacionamento? Vamos lá contestá-lo. Deus desceu no arraial. Eu estou do lado de Moisés. Miriam fica leprosa,
Arão fica naquele jogo de que tem misericórdia de nós pecamos loucamente. E no final das contas, aquele que foi acusado de estar em um novo relacionamento, aquele que está sendo acusado de viver o segundo casamento, é quem vai orar por Miriam. E outra, Deus desce e está do lado do Moisés, irmão. A gente tem problema quanto à questão de quando uma pessoa se divorcia e a gente coloca essa pessoa para fora. A gente descarta pessoas. A Bíblia me dá um informativo que ninguém é descartável. Não por conta de um problema, porque todos nós temos problemas. E o problema do Moisés foi sério, a ponto dele ganhar uma nova mulher. E aí Deus desce e diz, com vocês eu falo através de sonhos e visões. Mas como eu salvo Moisés, eu falo olho a olho, boca a boca. Eu não tenho segredos com ele. E não foi porque ele entrou no novo relacionamento que eu vou deixar de me manifestar para ele. O problema é que a gente julga ser muito santo, porque não divorciou, mas vive com um casamento flagelado, problemático, né? Em frangalhos. Só Deus sabe. Mas falando de Bíblia, abra sua Bíblia no Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 19, o texto clássico, palavras de Jesus, que é a base da nossa fé cristã. E nós vamos aqui ler a Bíblia. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, um partido político da época, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, verso 4, capítulo 19 de Mateus, não tendes lido, no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são, mais dois, mais uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, ou uniu, em outras traduções, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Jesus sempre vai lembrar ao primeiro casamento, ao primeiro modelo padrão, Adão e Eva. Olha que bênção. Deus é o próprio juiz de paz, é o próprio celebrante, é a própria testemunha, tudo dentro da pessoa de Deus que celebrou aquele casamento e deu a ordem, crescei e multiplicai-vos. O primeiro mandamento bíblico é casar e se multiplicar. O primeiro mandamento não vem lá no Decálogo, o primeiro mandamento está lá no Éden. Deixe o seu pai e a sua mãe, una-se à sua mulher e ambos sejam uma só carne e multipliquem-se. Essa é a ordem do Eterno. Só que a dureza do coração dos homens, ela degringolou, ela quebrou a pureza do casamento. E aí, há pessoas que hoje precisam se separar. Se elas não se separarem, elas vão matar alguém ou vão se matar. A gente tem problema filho, irmão, a Bíblia não tem problema, Deus acolhe. E a Bíblia dá a diretriz. Se alguém adulterar, você pode sim ganhar a carta do divórcio.
Só que as pessoas ficam naquela, pastor, mas aí a Bíblia não diz se pode casar. Gente, Deus criou o homem um ser social. Deus não criou o homem para viver só. Isso é desde o princípio. Quando você lê lá no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. O homem só faz um monte de besteira. Mas vamos ainda a um texto bíblico na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ponto, vírgula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ao invés de você abrir a sua boca para condenar o seu irmão que passou pelo divórcio e contraiu o segundo casamento, isso é um ato de Deus. Deus os julgará. Não é você, não sou eu. É a Bíblia quem está falando. Hebreus 13, 4. Você sabe qual era o problema lá? É melhor você ver o seu irmão vivo do que o seu irmão morto ou preso. Vou bater na tecla aqui. Porque há muitos casamentos falsos. Há muitos casamentos que já acabaram há muito tempo. Mas também, meu irmão, não posso parar aqui e só malhar o casamento. Pelo contrário, o casamento é bênção. Casar é uma dádiva do céu. Casar, estar casado é uma alegria. Você encontrar alguém para partilhar a vida, você conviver, você sonhar, você projetar, você se dedicar em amor e ser amado. Eu não desisto do casamento. O casamento é uma instituição divina, é a instituição que Deus criou antes de poderes, de governos. Ele criou a família. Todavia, eu não posso desprezar um irmão se ele passar por um divórcio. Nós precisamos tratá-los. Assim como nós precisamos tratar a galera da união estável, que na verdade tem um papel, mas quer viver como solteiro, sem responsabilidades. E aí, não tem como, uma vez que eu deixo um lar, deixo uma casa para me unir a uma outra pessoa e querer viver como solteiro. Não tem como. E aí o papel da igreja é trazer a orientação, e a orientação é bíblica. A orientação nós deixamos aqui falando de Bíblia, lemos os textos. Leia com paciência na sua casa. Números capítulo 12, Mateus capítulo de número 19, Hebreus capítulo 13, verso de número 4. O casamento é sagrado, mas há de ser que alguns não consigam manter essa alegria, essa grandeza, essa glória que é o casamento. Mas isso não quer dizer que eles vão deixar de viver a vida. Que Deus em Cristo nos oriente, que o Espírito Santo ele nos traga luz ao entendimento. Essa é minha palavra de orientação, essa é a parte 1. Eu ainda vou voltar aqui nessa questão para a gente conversar. Eu estou atendendo a um apelo de alguns irmãos e amigos que estão em dificuldade por conta da relação que está ligada por um divórcio, querem contrair um segundo casamento, outros que já estão no segundo casamento, outros que estão na união estável, e nós aqui, falando de Bíblia, queremos deixar para você a palavra conforme ela é. Casamento é uma instituição sagrada, a família é sagrada. E nós precisamos lutar. A última instância, nós procuramos o divórcio. Eu ainda creio na restauração do casamento. Eu creio que o casamento que está quebrado, falido, pode sim ser restaurado por Deus. Mas tem coisas, irmãos, que se Deus não se meter, não é a minha mão que conserta. E o melhor é saber o que a gente pode fazer em Deus. Paremos de julgar fulano, Bertano e de olhar com indiferença. E vamos viver o Evangelho, vamos amar, vamos trazer a pessoa para Cristo. Quantas demais coisas Ele fará por nós. Deus continue trazendo luz ao nosso coração e à nossa mente. Deus continue nos orientando segundo a sua palavra. Nada mais que a palavra falando de Bíblia.